Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. E hoje eu tenho o prazer de receber Trícia, Bel. Nós que vamos conversar sobre marca propósitos com Adorno Joias. Meninas, é um prazer imenso. As duas são empreendedoras, mãe, esposa, e agora estão à frente desse novo negócio, né? Já aí no mercado há um ano. Isso. Um prazer Isso. recebê-las. Obrigada, Prazer Pri, é nosso, pela né? oportunidade. É um prazer nosso estar aqui também. E me conta, já logo assim do início, como foi esse início para vocês, né? Como que vocês se conheceram? Como que surgiu a ideia de criar Adorno e Joias? Posso falar? Pode falar. Bom, a Adornos surgiu no coração de Deus, para o meu coração, em primeiro lugar, né? Eu ainda não conhecia a Trícia e depois eu vou entrar um pouquinho mais, né, na história da marca, de como foi isso, né, esse processo todo. Mas eu e Trícia nos conhecemos na igreja, né? A partir da igreja, na verdade, né, Trícia? Isso. Ela lidera um grupo, né, que faz parte da igreja, de empresários, junto ao esposo dela, o Thiago, e aí eu e meu marido, né, passamos a frequentar esse grupo, né, e fomos muito edificados através de tudo ali que a gente viveu, né, e aí a gente começou esse relacionamento, né, entre nós duas. É isso. Muito legal. E aí começou o relacionamento, e aí conversando com a intimidade, qual foi o ponto assim que vocês falaram, e agora vamos empreender? Quer falar, Trícia? Nem foi assim, agora vamos empreender, né, Bel? Foram muitos meses sem nem ter ideia disso, Sem né? nem ter ideia, eu tava completamente perdida, Sim. querendo voltar ao mercado de trabalho. Tinha um bebê, né, tinha sido mãe, não sabia ainda o que eu ia fazer. E esse grupo, né, de negócios, para mim foi um desafio, porque como liderar empresários, né, junto com o Thiago, sendo que eu, na minha cabeça, assim, eu não fazia nada, né? Mas não é fazia nada, eu cuidava da casa, né? Eu era empresária do lar. Mas Deus une propósitos e trouxe a Bel, começamos a caminhar juntas nesse grupo. E aí, né, lá na frente, coisa que a gente nem imaginava, vamos deixar para ali, mais um pouquinho para frente, mas começamos a caminhar juntas e surgiu esse sonho, né, Bel? Sim. De Deus no seu coração. Marcamos um café, a Bel quis conversar. Eu quis uma orientação, né, sua. Eu nem imaginava que um dia a gente fosse chegar a trabalhar juntas. Eu fui lá para poder ver, né? Vamos ver essa orientação. O que ela quer conversar tempo comigo? de mesa, né? Um tempo de mesa. E cheguei lá e aí a história, né? Na verdade, assim, quando eu falo que, né, Deus botou esse sonho no meu coração, né, realmente a Adornos não é da Bel, é dele em primeiro lugar, né? Eu nunca imaginei trabalhar nessa área, vendendo semi-joias. Sim. E nunca nem quis, sabe? Não era algo que me atraía. E eu venho da área de marketing, né? Tenho Sim. 17 anos de experiência na área e temos uma agência, eu e meu marido, né? E iniciamos essa agência juntos. E nunca imaginei trabalhar em outra área, assim, depois que a gente abriu a agência, né? Sim. Mas... Que já é muita, né? Muita demanda. Muita, tudo. com 2 filhos. Você sabe como é que é, você tem 3. E aí, assim, durante essa caminhada com Deus, né, que eu digo que a gente vai aprofundando o nosso relacionamento com o nosso Pai, né? E nos devocionais diários ali, sempre me vinham coisas remetidas à empresa, à construção de negócio. E então eu sempre busquei, pedindo a Deus para me dar discernimento, né? Para o que Ele quisesse que eu fosse fazer, que fosse por Ele, né? E que Ele me botasse aonde Ele quisesse que eu estivesse, né? E aí veio a questão da Adornos, né? Mas assim, não surgiu simplesmente assim um estalo, vou trabalhar com semi-joias. Não, né? Foi um período de muita renúncia, de lutar com Deus, digamos assim. De estudar também, né? De entender o que é. Será que eu tô pronta para isso? Né? Isso. E aí, só na visão inicial do negócio, como que foi? Mas por que Adornos? Muita gente me pergunta, como assim? Deus te falou para fazer, né? Para abrir Adornos. Não é algo tão claro assim, talvez para as pessoas, né? Mas é algo muito claro dentro de mim. Só que foi ficando claro com o tempo, né? Uma coisa se conectava a outra, uma palavra se conectava a outra palavra. E Deus me deu uma visão de uma foto minha, quando eu tinha 13 anos. Essa foto eu trouxe até aqui para vocês verem. Essa foto, eu pedi... Pode, claro. Eu pedi para
para Deus me orientar, depois de um texto que ele me fez ler na Bíblia, por que que ele estava me fazendo ler aquele texto, porque não fazia sentido algum para mim. E aí fechei os olhos, né, orando, conversando com Deus, me veio a imagem exata dessa foto. Eu mostrei, eu conversei, compartilhei com meu marido logo em seguida, né, e eu sabia todos os detalhes dessa foto, só que eu não tinha essa foto em mãos. Eu não sabia onde ela estava, mas eu sabia todos os detalhes, eu sabia que eu estava de verde, eu sabia a roupa que eu vestia, eu sabia a ocasião que eu tinha, era no meu aniversário de 13 anos, e aí quando eu achei a foto aqui, minha letra de adolescente, ó, meu aniversário de 13 anos, tá escrito. E eu sabia todos os detalhes. E aí, nessa foto, na visão que eu tive, era como se viesse um zoom aproximando do colar que eu estava usando aqui nesse momento. E era um colar com formato de flores e pedras verdes. Até então, continuou sem fazer sentido pra mim, né? E aí eu continuei buscando em Deus o que ele queria comigo a partir daí, né? Enfim, é muita coisa, muito detalhe pra falar, não vou falar tudo agora, né? Mas depois de um bom tempo, assim, ele me trouxe esse discernimento das semijoias a partir de uma cliente que chegou na nossa agência que trabalhava com essa área de semijoias e nos procurou para fazer um site para que ela vendesse online. Sim. Desculpa. E aí Deus me trouxe... Aí começou a ter mais sentido. Isso. A visão, o Mas sonho, mas aí eu começou comecei assim, a a pensar abrir assim, mais. ok, Deus me avisou que vai chegar uma cliente na agência pra gente fazer o site. Só que não foi isso, a gente começou a conversar. Nos textos que Deus me apresentava da Bíblia, falava sobre adornos, né? Sobre joias, sobre enfeites, falava sobre a glória de Deus resplandecente sobre nós. E aí tudo foi se conectando, né? Até que um dia eu participei de uma imersão empresarial no Rio. E ali veio, num exercício de visualização do passado, tudo à tona. Por que que Deus estava querendo isso comigo, né? Em um momento da minha infância, da infância da Bel, a minha identidade feminina foi rompida. E isso impactou a minha vida toda e impacta até hoje, né? Eu não me importava em me arrumar, em me sentir melhor comigo mesma, em me sentir bem, sabe? Pelo contrário, eu não gostava de usar nada que aparecesse muito, né? Eu era opaca, digamos assim, né? Muito contida, né? Exato. E aí eu entendi ali que eu precisava, sim, trabalhar com isso e levar isso para outras mulheres, porque a nossa dor é o nosso maior propósito, né? E é a partir dela que a gente vai ser curada e também ajudar a curar e transformar outras pessoas. E daí vem o nome do arroba do Instagram, que é A Dor Nos Transforma. Tanto os adornos, as semijoias, né, nos transformam, não só visualmente, né? Quanto a nossa dor, ela nos transforma. Então, assim, daí veio a certeza do nome também, que na época eu não achava muito bom comercialmente falando, mas ficou claro que eu tinha que usar esse nome. E é interessante quando você fala, que me faz pensar que teve um ponto em comum que aproximou vocês duas, né? Porque ao mesmo tempo que você estava se sentindo contida, buscando ali a sua feminilidade, a Trícia também passava por um momento parecido, que é esse início da maternidade, que realmente é um desafio enorme. A gente se sente perdida. Parece que a gente não está fazendo nada, né, de produtivo, a gente se sente improdutiva, né? E, na verdade, a gente está construindo assim, o maior império, né? Que são os filhos, a educação. Assim, eu falo que eu já tenho um projeto construído. Já tenho um convite. Então, assim, já consigo olhar para os resultados. Mas, às vezes, na fase inicial, a gente não faz essa visão de dimensão, sabe? Não. Parece que, que a gente tá ali, só ali, e porque tá todo mundo conversando, e parece que a vida de todo mundo é muito interessante, e a nossa tá só ali, dentro de A casa. nossa parou, né? Né? É o sentimento que a gente tem, não é isso. Mas o sentimento que a gente tem é que a nossa vida parou, a gente vive ali pro bebê, né? E uma coisa que eu queria falar nesse primeiro tempo de mesa nosso, né? Eu lembro da Bel ter compartilhado isso, que, assim, talvez não se sentia ainda, não sabia se era isso, mas será que eu não me sinto muito capaz para poder trazer isso? Tanto que ela falou desse tempo na vida dela, né? Que era Mais contido, mais né? contida, Mais e como ela escondidinho. vai trazer essas joias. E aí, eu não lembro se foi no dia do tempo de mesa ou se foi depois, mas eu pensei assim, mas vai ser isso que vai curar ela. Eu não lembro exatamente se foi no dia ou depois, porque eu pensei se... E foi o que ela falou, a dor que vai
nos curar, né? A Transforma, nossa aham. dor nos transforma. E aí eu lembro que no final do tempo de mesa, e ela ainda não tinha certeza do nome, aí no final do tempo de mesa eu falei assim, vamos orar pela Adornos? Aí, não foi? Você lembra disso? não Aí você lembro falou assim, exatamente disso. então vai ser Adornos mesmo? Sim. Porque eu tava na dúvida, muito na dúvida, né, naquele Aham. momento. Isso sim. Porque eu questionava, Deus, por que eu? Né? Não tem nada a ver comigo, né? Enfim, e tudo se conectou, né? É. E Mas a quando gente você nem. viveu toda essa experiência, né? Porque é uma experiência muito interna, né? De conversa espiritual com Deus, de visão da imagem, de pensar no nome, de pensar é ou não é. E esses momentos, eles eram momentos só seus, assim, eles eram muito escondidinho, era no íntimo ou você já compartilhava isso com a Trícia? Era no íntimo. Eu Era no compartilhava íntimo. mais com meu Primeiro, essa marido. conversa inicial era só sua, Era, sim, íntima. sem dúvida. Até porque também no início eu ficava muito assim, meu Deus, eu tô meio doida, né? Porque não é possível. Mas aí a gente vai entendendo, né? Vai vendo que, assim, coisas que a gente não pensaria naturalmente, né? Vem de Deus, né? E depois, naturalmente, vai acontecendo, né? Aí Exato. teve uma conversa. A partir dessa conversa, vocês já saíram, pelo jeito, assim. Eu fico imaginando Já, o nome Deus já tinha, olhando né? aquilo, Sim. né, Bel? Sim, Então, se imagina. vocês estão tendo tempo de mesa e nem imaginam que lá Que na lá frente na vão frente é caminhar outra juntas coisa. nesse Depois propósito. dessa primeira conversa, foram o quê? Uns 6 meses depois que a gente começou a sociedade? A gente Mais nem ou menos, imaginava, eu não tava procurando, não A empresa nossa, já nada. existia. Já, Aí a Trícia veio, foi isso? exato. Ah, entendi. Entendeu? A gente continuou, depois, né, dessa conversa, eu compartilhava, assim, mais coisas com ela, né? Isso. Como amigas mesmo, né? E como conselheira, ela como minha líder no grupo, né? Sim, E, enfim, foi bem que louco, legal. né? Tudo que aconteceu. É bom, né? É bom reviver também, entender o início. E aí a gente tá falando de uma marca que tem 1 ano. Acredito que muitas coisas depois disso vieram acontecendo, né? Conta como que tá hoje a Adornos. Como que é? Assim, a pessoa que quer conhecer, eu vejo que é uma marca online, né? Ainda não tem um Isso. ponto físico de venda. Nem é a intenção. Não é. Não. Mas existe a possibilidade das pessoas conhecerem, por exemplo, através do WhatsApp, pega, leva pra casa. Tem essa coisa da malinha. A malinha a gente ainda não tá fazendo, né? O que que a gente faz? Assim, a gente vai até a pessoa, se ela fizer questão de escolher pessoalmente. Mas o que que geralmente as pessoas gostam, né? A gente tem um atendimento personalizado e muito individualizado no WhatsApp, né, Trícia? Isso. Então, assim, a gente tem o nosso Instagram, que é o @adornostransforma. E ali já tem, né, todos os links. Então, a gente tem o nosso site, que é o adornosjoias.com.br. A gente tem o WhatsApp. Hoje são esses os principais canais de venda, né? A maioria das pessoas entram no site, tiram print e querem mandar para poder fechar a venda no WhatsApp, né? Sim. Que Então, isso facilita muito faz também, né? diferença, né? E assim, tem aquela questão do individual, né? O que que você tá procurando, né? Você gosta mais de qual estilo? Então, a gente faz perguntas específicas e as pessoas vão falando, a gente vai ajudando e faz uma seleção personalizada ali, né? Porque assim, são muitas opções. Eu não vou Sim. mandar todas as fotos para as pessoas, né? Então a gente tenta fazer ali E o uma site também facilita, triagem. né? A pessoa pode ficar ali passando, vendo o também. que gosta, né? Exato. Eu sou uma pessoa que adoro. Tipo assim, né? De ficar. Compra muito online, né? Eu não sou uma pessoa que compro muito. Eu sou bem contida no consumo, sabe? Tenho um consumo muito consciente. Mas eu sou uma pessoa que gosta de ficar olhando site de moda. Para escolher Pra as coisas e inspirar. inspiração, pra escolher, entendeu? Então eu gosto quando tem um site organizado, porque facilita o seu processo de compra. Às vezes é melhor, eu prefiro, né? Eu tô falando do meu comportamento, eu prefiro mais ficar olhando no site do que receber um monte de foto, Sim, entendeu? Porque ali no sim. site você tem essa coisa de ficar passando, né? De ficar estudando o que você realmente deseja comprar. Sim, tem todos os detalhes, as informações das peças, né? Mas há também quem prefira realmente receber um monte de foto no WhatsApp. É, Então, né? assim, Então é o que eu tô a falando, gente é atende cada dois. cliente, é de uma forma. E você perguntou sobre malinha, a gente ainda não faz. A nossa intenção não é ter loja física, né? A gente tem um escritório aqui no centro de Friburgo, mas não é um escritório que é uma loja aberta ao público no horário comercial, né? Porque a nossa intenção realmente é focar no online, Sim. né? Então, esse Mas é o se direcionamento da precisar, empresa hoje. mas Se precisar, a gente, né, consegue vai marcar até a atendimento. pessoa, sendo Que aí daqui. também tem aquele que gosta de tocar, né? Isso, com certeza. Sim. Sendo de E é Friburgo. gostoso vender pessoalmente É. também, né? A gente se descobriu, né, Bel? Sim. Você, eu também. Assim, nunca imaginei, na hora de estar vendendo, a pessoa usar os produtos, se ver no espelho. E, olha esse aqui, combina com esse que você colocou. Ai, é mesmo. E que trazer fala, essa feminilidade, né? fala da marca, E né? fala da marca. Com certeza. Quem sabe num futuro, né? Mas assim, se Deus
mandar, vai ter uma loja física, É, né? só Hoje ele não sabe. foi o que ele falou. Hoje é no online. E aí a É. gente tá trabalhando para isso. Mas se lá na frente ele falar, olha, vocês já estão muito bem no online, agora faz a loja física. E quem sabe, né, Aí, Bel? obedeceremos, né? Você Aham. sabe que eu já tive uma loja, né? Mas só que a minha loja ficou 5 Eu anos no online. Pra depois eu ter 1 ano de loja física e depois voltar pro online e acabar com tudo. Mas era Mas loja de vou fazer de quê? propósito. Era de enxoval de bebê. Ah, A Bel, minha legal. cliente. Eu tenho até a Conheço dessa fotinha época. fotinha da Bel na Fepro. Eu com a Clarice bebê no colo, Não foi? é? Aham, no Dia das Usando Mães, eu acho, alguma bananinha, coisa assim. porque eu fazia parceria com a Kézia, um É. beijo pra Kézia, minha fotógrafa. Ela ia lá às vezes. Então, assim, quando vocês falam, me faz lembrar desse momento. E eu acho isso muito interessante, porque o online tá aí pra isso mesmo, né? Uhum. Pra abrir os caminhos, né? Porque eu senti isso participando da FEA, porque também, às vezes, entrar em feiras é uma boa oportunidade de vocês se conectarem com o público de forma física, né? Atender ali o Verdade, cliente Sim. presencial, sabe? Com E aí eu certeza. participei de várias edições da FEPRO, aí tinha muitas, é porque eu também participava da Mega Gestante lá no Rio, e aí tinha muitas clientes aqui em Friburgo. Aí eu falei assim, eu queria ter um ponto de produção, porque o meu produto era produzido, né, por mim e pelas meninas que me ajudavam. E eu falei, cara, então eu vou montar uma loja que vai ser o ponto de produção, né, vai ser a confecção, e na frente eu crio um showroom para fazer entrega, vender os acessórios, que eram as peças menores que tinham mais saída de venda. Uhum. E foi assim que eu fiz, né? E depois a pandemia veio, e aí minha mente ressignificou para outras áreas. Mas quando vocês falam do online, é um ponto mesmo inicial, e quem sabe, né? No futuro, um ponto físico, mas eu acredito muito no online, Aham, eu Nós também. também. né? E é nessa transformação do comportamento, assim, cada dia mais as pessoas querem otimizar o tempo, e o online facilita, né? É. Porque você não precisa sair de casa, você não precisa estacionar, você não precisa ir até o lugar. Você vai comprar e vai chegar na tua casa. Com certeza. E chega rápido, né? Hoje em dia é tudo muito rápido. Chega rápido, né? Uhum. Então facilita muito. Deixa eu pensar se eu esqueci mais alguma coisa. A gente vai falando. Porque quando vocês falam da marca, né? Do nome, Adornos. Você já contou um pouco de como foi a escolha e tudo mais, mas fala mais um pouco, até porque é a área da Bel, né? Ela desenha, ela é criativa, ela é designer. Então, como foi para você desenvolver tudo isso, assim? Você entendeu como uma confirmação, aí você falou do colar, aí eu fiquei aqui curiosa. O colar foi o que você desenhou na sua logomarca, que Olha tá aparecendo isso, ali? Tá pensando nisso. Então, Minha mente vai pra apesar vários de eu ser designer, não foi um processo fácil de Sim. desenvolver. Por quê? A Bel queria puxar pra mão dela, né? Aham. E aí eu comecei a tentar, e eu não conseguia. E aí eu lembro que nessa semana que eu tava tentando fazer o logo, eu troquei ideia com outro designer que trabalha com a gente na agência. Eu falei, gente, não é possível, não tá fluindo, sabe? Não tá fluindo. E aí ele falou assim, Bel, você já pensou se Deus quer que flua agora, nesse momento, o logo? Eu falei, não pensei. Aí, enfim, entreguei nas mãos dele de novo, dei um tempo. E aí, depois veio naturalmente, eu sentei de novo pra tentar fazer e falei, Senhor, me orienta, né? Porque a gente às vezes esquece, traz pra força do nosso braço muitas coisas, né? Mas é sobre você entregar em cada detalhe pra ele, né? E aí sim, as coisas fluem e acontecem da forma como ele quer, né? E aí me veio toda essa conexão na mente de novo, né? Eu sou muito visual, né, por ser designer, então eu consigo realmente ter essas visões com o olho aberto, com o olho fechado, eu consigo meio que entrar ali numa história, né? Visualmente falando, né? Sim. Em pensamento. E aí veio essa questão de novo da visão, do colar. Por isso que ele me trouxe o colar. E aí eu tentei reproduzir a imagem do colar com IA pra poder ver. Na época eu não tinha acesso a essa foto Deixa eu ainda. olhar de novo, Bel, que agora Não eu tô dá mais pra ver curiosa, na que eu quero foto ver do o colar. Mas então, não dá pra ver nessa foto, é muito Sim. pequeno. Mas os dá pra detalhes vêm na minha imaginar. mente, Aham, sabe? as pedrinhas, né? Tá É, invertido. E era bem esse formato. E assim, a questão Sim. dele parecer uma coroa também, né? Isso veio a conexão na hora, né? Porque no texto que Deus me revelou falava sobre coroar, a glória do Senhor está coroando a cabeça, e aí isso tem a ver com adornos. Enfim, então tem tudo a ver ali no logo, né? As gemas ali, né? Das pedrinhas, o Sim. formato, tudo realmente com a visão que Deus me deu lá atrás do colar, né? Então foi esse processo, não foi um processo fácil, né? De criação, apesar de eu ser da área, mas quando eu retornei para ele, tudo fluiu, né? Sim. E uma coisa que você estava falando sobre a questão da venda presencial, a venda física. No início, eu não iniciei com
as nossas joias Adornos, com a marca da Adornos nas joias. Lembra dessa cliente que chegou na agência? Ela me ofereceu um estojo dela, da marca dela lá de São Paulo, para revender. Então, eu iniciei, eu falei assim, bom, ok, entendi que eu tenho que começar a ter o contato com esse universo, né, que eu nunca tinha tido antes. Então, eu vou aceitar. E ela me mandou tudo consignado, assim, eu não paguei nada, nem frete, ela me mandou. Então, foi uma coisa, assim, muito surreal, sabe? Muito sobrenatural. Sim. E aí eu comecei a ir aos eventos de família, né, no GC também e tal, e levar essas joias da menina, né, da outra marca, mas eu já tinha o Instagram Adornos Eu acho que eu Transformam. comprei alguma coisa com você. Era da outra Comprou. marca? Era da outra marca, que tinha até um saquinho rosa na época. Eu acho. Ah, É, foi. já era Adornos no meu Comprei coração. também. Comprou também. Na época, Também você fomos comprou pra clientes. caramba, né? Compramos. Aí a gente falou, opa, essa aí, ó, agora. Já era Adornos no coração, na direção, mas não Sim. era a marca ainda, entendeu? E aí, a partir disso, nesse período, eu vendia só presencial, assim, pelo WhatsApp e tal, mas encontrava a pessoa e tal, entendeu? É interessante quando você fala, que aí minha cabeça é curiosa, que eu falo. Pode falar. E que aí, e vocês têm esse interesse também de expandir para essa área? De colocar revenda? Vocês já têm revendedoras? Como é que é? Esse é um plano de expansão? Pode ser. Porque é um bom caminho também, né? Então, Priscila, Que para que outras pessoas Era. também. era sim um plano a gente querer revendedoras. A gente acha que isso é muito bom, porque, como a gente estava falando, tem pessoas que gostam de ver ali pessoalmente colocar. E isso é muito legal. Talvez no futuro, né, como a gente falou, Deus falando assim, agora é o momento, a gente vai começar. A gente já estava até dando uns primeiros passos para começar isso, mas a gente centralizou, né, Bel, e falou assim, não, a gente tem que focar, Fortalecer o que Fortalecer, iniciou, que tá não ter recente, distração, né? Um porque ano é isso da recente. gente querer fazer acontecer logo, aí a gente pensa, vamos vender no online, vamos colocar revendedora, e no final a gente não tem um foco, Sim. né? E não consegue fazer nada perfeito. Então, foi por esses dias mesmo. A Vocês gente conversaram. bateu o martelo, né? Vamos focar assim em uma coisa, fazer acontecer, e quando tiver tudo bem encaminhado, estruturado, a gente começa a ramificar. Eu gosto Exato. desse caminho natural. Eu gosto. Eu sou muito assim. Eu acho que assim, a constância, ela te leva a muitos lugares, sabe? Às vezes a gente quer apressar os caminhos e a gente se atropela, Isso. porque a gente sai colocando tudo na frente. Agora, quando você é constante, você vai crescendo naturalmente, um dia após o outro, sabe? Eu não quero ser melhor do que a outra marca. Uhum. Eu quero ser melhor hoje no que eu posso fazer hoje, ou, né? Isso. É uma guerra contra a gente mesmo, né? A gente sabe onde a gente tem os nossos pontos de melhorias, né? Isso. Com certeza. Então, E o foco, né? A gente conversando um final de semana desses, a gente foi orientada também, mas a Bel também sentiu isso depois, num curso que ela fez de marketplace. Mas o foco é falar não. O foco não é falar sim, a né? todo tempo, Para né? fazer o negócio acontecer. Mas o foco é você falar não para todas as distrações, para você poder fazer aquela ali acontecer. Sim. Porque são muitas distrações, né? Dá para fazer muita coisa na área, é um leque. É. Verdade. Mas a gente falando não para as outras coisas, a gente faz esse caminho seguir e depois a gente começa a abrir. Isso. Né? Ai, muito bonita a Exatamente. história, gente. É. Eu adoro ouvir, sabe? Assim, eu sou curiosa, fico aqui só pensando. Que aí, quando você falou do colar, lógico que veio na minha mente, então essa é o desenho da marca, entendeu? Aham. Só você contando, eu também já visualizei. Legal. Mas você fala de muitas coisas, você falou do nome também. E aí, assim, hoje em dia, essa entrega não é só uma entrega de um produto, né? Tem algo além, não tem como a gente tirar o que é espiritual para o que é só o empresarial. Existe uma entrega que ela é unificada, que mistura tudo isso. Vocês entendem que Deus foi direcionando esse negócio. Sem dúvida. Exatamente isso. Não tem como você separar, né? E por mais que pessoas, assim, cheguem até a gente, que talvez não tenham a mesma fé que a gente, né? Mesmo essas pessoas, elas são muito bem-vindas, né? Para usar as nossas joias, né? As nossas semi-joias, né? Então, assim, não é algo... Não é uma empresa criada para mulheres cristãs somente. É para todas, sabe? É para todas. Porque todas são filhas de Deus, acreditando ou não, né? Então, assim, o grande propósito da marca é revelar
através de um simples brinquinho. Eu tô com um brinco um pouco maior hoje, mas assim, você tá vendo desse do segundo furo? É muito mínimo, né? Sim. Mas através desse brinco mínimo, que a pessoa consiga se olhar no espelho e se sentir, sabe, nessa identidade feminina, sabe? Sentir poder através daquela imagem que ela tá ali, né? Na verdade, não é só a imagem, assim, é que a semijoia, ela meio que finaliza, é o topo do iceberg, né? Ela revela, a mulher estando arrumada e finalizando o look com as peças da Adornos, ela revela tudo que tá dentro dela, a identidade, a essência verdadeira de cada uma, que às vezes nem elas mesmas sabem que tem, E um como eu brilho, não né? sabia. É. Então, assim, aflorar, trazer isso à tona, sabe? Essa é a grande missão da marca. Não é a simples venda de um brinco, Sim. de uma pulseira, mas que isso tudo seja apenas ali uma desculpa para a pessoa estar resplandecendo essa glória que ela tem internamente. E você no início falou que para você foi um resgate da feminilidade. Sim. E esse processo de 1 ano, você acha que teve efetividade? Você se sente uma pessoa mais resgatada, uma mulher mais feminina? Ou você, né? Eu acho que isso é uma busca constante, né? Sim. Mas você tá ainda nessa busca? Você acha que realmente transformou? Te transformou? Eu acho que assim, não transformou, não é o ponto final, né? Uhum. Eu tô no processo, né? E não é a busca da feminilidade, dessa identidade, né? Só me arrumando, não é só isso, né? É trazer o que tem dentro pra fora. Então, assim, tudo vem sendo botado à tona nesse tempo, né? A questão de emagrecimento, de tratar da saúde, né? De exercício, de alimentação. É um combo, né? É de olhar pra si também, Exato. né? Então, assim, eu tô nesse caminho, sim, de transformação. Não é o ponto final, não cheguei onde eu ainda quero chegar, né? E nem perto ainda de onde eu sei que vai ser o que ele tem pra mim, né? Mas eu estou nesse caminho. Mas você sente mudança da Bel Impacto de no 1 dia a ano dia, sim. atrás, Sim, com certeza. né? Com certeza. Que a história começa muito assim, É. né? E você, sente isso em Eu mim? também. Não, eu sinto você em mim E também. Sinto como isso transformou, né? Teve um dia eu tava conversando até com a Priscila lá em casa e falei assim: eu sempre fui uma pessoa vaidosa, mas eu nunca fui ligada nessa área de joias. Eu sempre fui básica, né? Então, assim, eu tinha um brinquinho legal que não precisa tirar, posso acordar e dormir com ele. E um cordãozinho tá ótimo pra mim, assim, não fui de colocar muitos anéis. E começar, né, entrar pra Adornos, me trouxe isso. A troca dos brincos, a troca do colar, colocar mais anéis, né? Essa jogada, né? E como isso, como a Bel tava falando, né, vai revelando a gente, né? Uma peça, às vezes, faz toda a diferença. E eu comecei a me reconectar mais também com esse lado feminino que eu não tinha, apesar de ser uma pessoa vaidosa, mas eu não tinha esse lado. Porque é um momento de alto amor, né, gente? A gente parar, escolher, limpar nossas peças. Eu gosto, adoro ser menininha. Sabe, não, pega a minha bandejinha, eu vou escolher. Ai, qual que eu vou botar hoje? Vai lá e limpa. É um alto amor, é um carinho que você fala assim, por Isso. que não? Por que que eu não posso separar 10 minutos do dia pra escolher o que eu vou usar, né? Porque eu sei, gente, que a vida é uma correria pra todo mundo. Não existe vida fácil, né? Principalmente para a mulher, que é mãe e tem tantas demandas, às vezes a gente não faz, mas experimenta exercitar para ver como é bom, né? Verdade. É um processo de auto-amor, é 10 minutos, né? Que eu vou me olhar, que eu vou botar meu acessório, que eu vou arrumar meu cabelo, que eu vou passar meu produto. É um exercício individual mesmo, que eu acho que vale testar. Com E faz certeza. toda a diferença. E as Sim. peças estão lindas. Hoje tá todo mundo de adorno aqui, ó. Até isso eu. aí. Tô muito singela com um brinquinho aqui, ó. Mas já faz Sutil, mas que já dá um brilho, né? É. Essa peça da Trícia tá linda também, Obrigada. né? Essa aqui, Cheia de ela até pedra. chegou aí pra venda, né? Mas Foi. assim, eu ia vender ela e pensava assim, não compra não. Tem peça que a gente, né, se apaixona. Se assim. apega. Um dia revendendo, aí eu pensei assim, se essa peça não vender até tal dia, eu vou ficar com ela. Eu tava vendendo pra uma tia minha. Aí ela falou assim, Trícia, já fica com ela de uma vez, não espera não. Aí eu falei, né, eu mereço. Ela falou assim, eu falei, então comprei. E quando vocês falam, me faz pensar também, assim, aqui a gente tá falando da história da marca, de vocês, mas vocês já vivenciaram nesse processo uma história que impactou de alguma cliente, alguém que revelou alguma coisa pra vocês nesse sentido? Já? Já. Tô lembrando aqui.
antes até de... Uma que foi forte pra mim, né? Antes até de virar Adornos, eu já tive um insight, assim, né? Que eu creio que também não veio de mim, né? De usar um espelho nos momentos que eu fosse até a cliente, né? E aí, depois que virou Adornos, eu continuei fazendo isso nos poucos lugares, né? Que a gente leva as joias presencialmente. Então, a gente leva um espelhinho. É óbvio que não dá pra você ir dessa forma com todas as vendas hoje, mas a gente, né, se esforça pra fazer. Então, Você está num grupo, né? Como nos grupos da isso, igreja, né? E tem essa isso, oportunidade, ok, vocês vão exato, ter esse privilégio. isso. E aí, esse espelhinho é um espelhinho oval, verdinho também em volta, e eu escrevi uma frase curta no espelho com uma caneta dourada. E aí, eu fui vender pra uma pessoa, de lá da igreja também, e ela olhou aquela frase e ela começou a se emocionar, e aí ela começou a se abrir comigo, falando que era exatamente o que Deus estava incomodando ela naquela semana e que ela precisava muito dessa confirmação e que Deus... Gente, isso é muito poderoso, sabe? E aí ela estava fazendo até, se eu não me engano, era uma troca de alguma peça e estava escolhendo mais junto com essa troca, né? E viveu isso, sabe? Então, assim, é no simples, é no detalhe. Isso me marcou muito, né? E é algo até pra gente não esquecer, né, daqui pra frente. Coisas que a gente já fez que a gente pode levar, né? Anotar. Mas eu acredito que a gente ainda vai viver muito isso. Vai. Uma experiência muito legal também foi... Tem pessoas que falam assim, ai, mas semi-joia me dá alergia, né? E aí a gente pegou uma amiga específica e falou assim, então a gente vai te dar esse brinco aqui e você vai usar. Se te der alergia, você devolve. Se não der, é seu. Ela não tirava, sempre o mesmo brinquinho. Ah, eu uso esse aqui porque esse aqui bateu. Então, a joia, ela é banhada a ouro, né? Ela não é folheada como antigamente, que vai descascando, fica preto, dá alergia. E isso foi uma experiência não só com ela, né? Teve outras pessoas depois, às vezes antes da pessoa comprar, ela pergunta: mas escurece? Mas isso aqui já deu alergia em alguém, né? Então, uma experiência, na verdade, que eu queria dizer foi dessa amiga nossa que começou a trocar, fazer a troca das joias, né? Porque viu que realmente a qualidade é boa, é folheada a ouro. E hoje já encontrei com ela algumas vezes ela usando outras peças, né? Que até então ela não trocava de brinco. E é bacana, né? Que aí também dá uma satisfação, né? Isso. Da gente saber Assim, que poxa, que impactou. legal. Aham. A gente tem E um lado assim do isso empreendedor que é a entrega, né? A gente quer resolver o problema de alguém. Então, olha que bacana. e Você além... trouxe uma nova experiência para essa cliente, né? Isso. Exato. Além do banho, né, aos metais preciosos, né, as peças douradas são banhadas a ouro, as prateadas são banhadas a ródio branco, que é um outro metal precioso também. E além dos banhos nos metais preciosos, tem os banhos finais, né, de camadas hipoalergênicas. Então, isso a gente tem um olhar muito atento, né, para a qualidade das peças, dos nossos fornecedores, né, a curadoria dessas joias, né, para que de fato elas tragam também conforto, segurança no dia a dia, no uso do dia a dia para, né, as mulheres. E uma coisa que eu não fazia ideia antes de entrar nessa área era como as pessoas têm alergia, né? É incrível, né, Trícia? Toda semana, né, todo lugar que a gente vai, a pessoa fala, eu gosto, né, eu achei bonito e tal, mas só que sou muito alérgica e tal. Então, assim, gente, E agora eu vou nunca criar deu uma alergia em polêmica. ninguém. Uma polêmica. Vocês acham que isso é realmente assim uma alergia ou se existe também um preconceito do tipo assim, como a Trícia falou, no início eu usava um brinquinho que era bom, sei lá, que era de ouro e não tirava pra nada. Aí eu fico pensando, pra quê, né? Existe também, você acha que existe, lógico, a gente não tá desconfiando de quem fala que tem alergia, mas o que eu tô falando, você não acha que também existe assim um preconceito, a pessoa nem tenta o novo? Nem experimenta. Tipo assim, minha mãe me colocou esse brinco na infância e falou a vida toda que não é pra eu tirar porque eu sou alérgica. A bijuteria, E a a pessoa semi-joia. acostuma Aí a pessoa também. passa a vida inteira acreditando Me naquela acostumei com crença. esse brinco. É verdade, não tinha parado pra pensar nisso ainda. Não é? Né? Parece assim também um preconceito, né? Da semi-joia. E é aquilo, porque antigamente, eu lembro que era quase uma lata, né? Hoje em dia os produtos são produtos de boa qualidade, né? Sim. Eu acho que tem os dois lados, né? Acho que a pessoa também pode ter passado por uma experiência. Eu mesma já passei de usar semi-joias, mas assim, eu lembro que eu era criança, né? Depois de adulta, não mais. Mas de usar alguma coisa, assim, que feria a orelha.
mais brinco, né? Tem gente que fala que até o colar, né? Que usa, coça, que dá Coça. alergia. Mas eu acho que isso Mas foi uma depende experiência ruim da dessa procedência. época. Exato. Isso, onde as peças ainda não tinham tanta qualidade como tem hoje, igual o banho hipoalergênico, como a Bel falou. Sim, Então, assim, aí às vezes agora a pessoa tá travada, né? Fala assim, não, isso daqui, meu negócio é ouro. Eu nasci pro ouro. Porque Mas aí a gente faz a pessoa ter essa experiência, né? E fala assim, não, realmente, porque as semijoias a pessoa vai ter um acesso maior para poder Sim. ter uma variedade maior em casa. é. Se você for viver só de ouro, né? É verdade. Haja dinheiro no bolso. Talvez colocar essa informação por aí, né? Sim. Existem mudanças no processo das semijoias Claro. que fazem com que as peças tenham mais qualidade, né? Isso. É banhar a ouro. Ué. E tem até uma cliente, né? Que inclusive é minha cunhada. E ela virou cliente, assim, assídua. Ela sempre compra. Ela é a pessoa mais alérgica que eu já conheci na vida. Assim, de botão de metal da calça, fazer sangrar a barriga dela Sim. em contato, assim, sabe? Constante. E ela começou a experimentar, né? Também foi nesse esquema. Dei coisa pra ela experimentar e tal. Bel, nenhuma alergia, nenhuma coceira. Poxa, da pessoa sangrar com metais e não ter nenhuma coceira com as nossas semijoias, É legal, sabe? né? A gente Então, se assim, sente traz, feliz. traz essa satisfação de que, poxa, é esse o caminho, sabe? A gente equilibrar ali um valor que é mais acessível através de ser, por conta de ser semijoia e não o ouro puro, mas não perder essa questão da qualidade excelente, sabe? Sim. E colocar excelência em tudo que a gente faz, em todos os detalhes, obviamente, todos os processos, né? Mas Isso. esse olhar cuidadoso e atento a gente tem desde o início, né, Trícia? Para a qualidade das joias. Com certeza. Muito legal. Meninas, estamos chegando ao fim. E Passou tão rápido. passa muito rápido. Mas, assim, é tão bonita e inspiradora a história de vocês, que eu acho que a gente consegue contribuir também para quem está nos assistindo. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, qual a contribuição que vocês deixam? Às vezes quem está assistindo é uma revendedora que tem vontade também de criar uma marca própria. Quem está assistindo, às vezes, é uma mulher que hoje está em casa cuidando do seu filho e está nesse processo de, ai meu Deus, eu ainda não estou me sentindo tão produtiva para esse mundo, né? E então, eu gostaria que vocês pudessem deixar uma palavra de sabedoria, uma palavra assim que fosse agregar na vida de quem está nos ouvindo. Quer começar? Então, eu vou falar daquela trend. Que assim, primeiro você começa, depois você melhora, né? Então, foi assim que a Bel começou, né? Muito antes de eu chegar, ela começou revendendo uma marca que nem era dela. Então, assim, ela começou. Ela teve a direção e ela deu o passo. E ela foi melhorando. E aí ela colocou a marca dela, foi aumentando o estoque, chegou à sociedade, né? E a gente caminhando juntas e tá tudo fluindo, tudo crescendo. E a gente sente, né? Que cada vez a gente tá melhorando mais. Hoje a gente olha para trás, detalhes de coisas que a gente... A bolsinha que a gente entrega, né? Como tudo foi mudando. Então, e a gente sabe que ainda vai melhorar muito, né, Sim. Bel? Então, se eu pudesse deixar, assim, uma mensagem, começa com o que você tem. Né? É verdade. Se... E um complemento, assim, eu não posso deixar de falar também, né, e de frisar isso, né? Entregue seus caminhos na mão do Senhor, sabe? E o mais Ele Claro, fará, Ele vai acrescentar, sabe? Tudo que você precisa, toda a provisão que você precisa. Às vezes você tá numa situação assim, poxa, eu não tenho dinheiro para investir nisso agora, sabe? Mas ora antes, né? Conversa com Ele, independente de religião, né? Deus é o seu Pai, então Ele tá te ouvindo, sabe? com Então, certeza. entrega nas mãos dele todas as suas preocupações e eu tenho certeza que Ele vai acrescentar dias muito melhores, estratégias e tudo que você precisa para começar. E se não for um sonho dele, né? Ele vai tirar isso do seu coração. E É se for, vai dar verdade. certo. É E você isso. começa com o que tem. Muito bom, meninas. É um prazer imenso receber Obrigada. vocês aqui hoje. Tá? Um carinho enorme, né? E gente que já se conhece também, né? No grupo da igreja. Tenho o prazer de estar participando com vocês dessa caminhada. É muito bonito ver o início, ver também o processo de crescimento. E desejo, assim, muito sucesso, sabe? Quero aproveitar também para falar com quem está em casa, né? Você que assistiu esse episódio e quer conhecer mais das peças da Adorno e Joias, você pode estar entrando em contato na rede social, conhecer
A Dor Nos Transforma, @DorNosTransforma, ou então entrando direto no site, comprando com essa facilidade, né? Com um clique você compra, já recebe da sua casa, onde você estiver. Então, é no site www, deu certo, .adornosjoias.com.br, e tá ali conhecendo mais do trabalho da Trícia, da Bel. Agora, se você tem interesse também de gravar um episódio de podcast, você pode estar entrando em contato aqui no Estúdio Realize, que funciona aqui em Nova Friburgo, no Cadima Shopping. É de fácil acesso, foi fácil chegar? Muito tranquilo. Muito tranquilo. Tem aqui Patrícia, que nos acolhe, tem o Hugo. Então, você pode estar entrando em contato no @Estúdio Realize NF, ou então entrando em contato pelo WhatsApp 2299-773-4493. E quem sabe montar também um episódio para você montar seu podcast, né? Sim. E mais alguma coisa? Sim, eu tenho um presente para as meninas hoje. Olha só. Esse presente, essa embalagem linda é da Fridesk. Olha que embalagem, meninas. Eles vendem muito para semijoias também, tá? Tá ótimo. Então, a Fridesk tá aí atendendo o Brasil inteiro, com embalagens personalizadas. E eu tenho esse presente para vocês Obrigada. hoje. Vou abrir. Lindo, muito obrigada. Lindo mesmo. Vou abrir aqui. Para que vocês sempre lembrem do episódio, do podcast. É um carinho nosso para vocês. É igual essa aqui que a gente tá tomando. Ai, que lindo, Linda. gente. Tem mais um charminho, Me dá adornos. Essa aqui ainda é mais bonita do que essa aqui. Uau. Gente, muito obrigada. Amei. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço. Muito obrigada. Maravilhosa. Obrigada a você que ficou aqui assistindo o nosso episódio. Aproveita, volta lá, assiste os outros vídeos que nós já fizemos. Estamos aí há 1 ano construindo o Terceira Histórias, que a gente apresenta com muito carinho. Até tenho que falar, né? Afinal, eu sempre deixo para o final. Eu sou Priscila. Também acompanha lá na rede social, Terceira Histórias Podcast. Tem várias histórias lindas e inspiradoras. Obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo.